São 7h40 e representantes dos estados vão ao STF e cobram compensação da União pelas perdas do ICMS em 2022. Negociações ainda estão longe do fim e devem ser acompanhadas por representantes do governo Lula. O Sátiro Salles volta aqui ao nosso bate-papo político com essas informações. Representantes dos estados e da União voltaram a se reunir nesta manhã de quinta-feira, dia 3, em busca de um acordo acerca do ICMS sobre combustíveis e formas de compensação pelas perdas de arrecadação tributária. As negociações avançaram com a apresentação de proposta formulada pelos estados. Os estados consideram que houve excessos nas leis complementares 192 de 2022 e 194 também de 2022 e defenderam a competência exclusiva do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, para definir as alíquotas e formas de tributação do ICMS sobre os combustíveis. A questão é o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade 7191 e da arguição de descumprimento de preceito fundamental 984, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Dentre as propostas apresentadas pelos estados está a compensação imediata das perdas de arrecadação ocorridas a partir de julho de 2022, com as parcelas a vencer das dívidas estaduais com a União, e que sejam também compensadas as perdas pela redução tributária sobre gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes decorrentes da adição da Lei Complementar 194 de 2022. Durante a reunião, os representantes dos estados também manifestaram a necessidade de participação de representantes de governos eleitos em âmbito federal e nos estados para discutir os impactos orçamentários das negociações a partir do ano que vem. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A grande questão, Marcos ouvintes, é essa polêmica aí do ICMS, que foi uma decisão do governo de reduzir, o valor da cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia, telecomunicações a 17%, no máximo a 18%, é que os estados alegam perdas. E aí tem essa ação no Supremo Tribunal Federal, da qual o Ceará faz parte, com outros 11 estados, pedindo exatamente a compensação por essas perdas provocadas pela redução na cobrança do ICMS. E então, nessa reunião que houve aí no Supremo Tribunal Federal, que tem uma ação rolando por lá no Supremo Tribunal Federal, que aguarda julgamento inclusive, e o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, propôs a criação de um grupo para se discutir saídas. E então os estados se comprometeram com a União a elaborar aí no máximo até o dia 10, ou seja, próxima semana, propostas, uma forma de definir uma compensação dessas perdas decorrentes dessa redução. Não será uma coisa fácil. Lembrando que essa questão aí da redução do ICMS, ela tem validade até 31 de dezembro deste ano. Depois a gente vai ver então um outro problema como é que fica, porque vão voltar aqueles valores originais, voltando aqueles valores originais nós vamos ter sim aumento de combustíveis, aumento de energia, aumento de tudo do que foi discutido. Lembrando que há também uma questão, é que foi considerado o seguinte, que energia, comunicações e combustíveis passaram a ser considerados itens essenciais e não mais supérfluos, como até então havia esse entendimento. Seja como for, Marcos, a União alega o seguinte, que no acumulado de janeiro a agosto desse ano, por exemplo, comparado com o mesmo período de 2021, na realidade os estados, segundo a União, fizeram foi ter um aumento na arrecadação dos estados. Lógico, se houve isso, então imagina você como é que vai ficar essa etapa de negociação até lá. Eu acho o seguinte, vai acabar o final do ano, tudo volta ao normal em termos porque a PEC perde validade, e aí a medida provisória perde validade, e os estados vão entrar o ano que vem ainda tendo que tratar dessa questão com o novo governo eleito. E na reta final do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. Bom, é uma notícia interessante que eu achei, Marcos, que a Assembleia Legislativa aprovou ontem, um projeto de lei que permite ao governo do estado conceder trechos
de rodovias estaduais que integram aquele projeto do Arco Metropolitano de Fortaleza, que é uma proposta que existe de fazer um novo arco metropolitano, pegando ali, por exemplo, lá pro Chorozinho, até chegar aqui ao Porto do Pecém. Bom, é a concessão desse trecho de rodovias para iniciativa privada. E isso foi apresentado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, a CEINFRA. Lógico, o objetivo é implantar uma rodovia que liga a BR-116, lá na altura de Chorozinho, como eu falei, até chegar em São Gonçalo do Amarante, no Porto do Pecém. É uma proposta de construção desse arco metropolitano que não é nova, mas, no entanto, o Estado já está preocupado aí com a manutenção e, principalmente, como fazer com que essa rodovia ela seja, vamos dizer assim, autossustentável. Porque o grande problema hoje das nossas rodovias, Marcos, e a gente enfrenta isso aqui na BR-116, é que elas não têm manutenção adequada. O motorista, quem transporta, pode até dizer, mas nós vamos ter que pagar então agora para circular. Sim, pedágios, eles existem, são cobrados desde que bem aplicado, e a gente vê que as rodovias bem cuidadas, na realidade, elas trazem um benefício muito maior. Então é um assunto que é interessante, porque para nós, para a gente aqui no estado do Ceará, para escoamento da produção, ter uma rodovia bem cuidada, ela simplesmente vai trazer ganhos para todos. Isso tem um custo? Tem. É aí que entra exatamente a concessão para a iniciativa privada, Marcos. Grande abraço, jornalista Beto Almeida. Bom final de semana. Até segunda. Até segunda, se Deus quiser, um bom final de semana.